alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, ou então os slides que nós também colocamos. Aí os irmãos vão ver a sequência que nós seguimos nesta aula, porque nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, os irmãos já leram o livro de apoio, os irmãos já viram a videoaula do comentarista da revista, e a nossa proposta aqui é oferecer subsídios complementares à aula da Escola Bíblica Dominical. Nós ainda publicamos 5 ou 6 textos da faixa etária dos adultos, desta mesma aula, inclusive usando o texto da revista. Nós queremos atingir a todos os perfis de professores, mas a proposta da nossa aula aqui é fornecer subsídios complementares. E esses slides, ou o nosso texto de apoio, os irmãos não se perdem aí na evolução do raciocínio. Durante a semana também publicamos videoaulas, textos de apoio, dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também publicamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional e também angariará informações a mais suplementares da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo da aula preparatória dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Aliás, o irmão é nosso convidado a comparecer presencialmente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Durante a semana também, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as questões em comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com a resposta. E também na aula, na transmissão ao vivo, o irmão poderá fazer suas perguntas ali no chat da transmissão ao vivo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, que estamos terminando hoje, nós estudamos o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O nosso comentarista foi o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, na capital da República. Ele também é o presidente do Conselho de Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e o vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. E para nós terminarmos este trimestre, onde estudamos os embates entre a Igreja e o mundo, entre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, nós teremos uma lição conclusiva, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. O mundo de Deus no mundo dos homens. Na verdade, nós vamos falar sobre o reino de Deus que está entre os homens. O reino de Deus que está entre nós. Jesus disse que o reino estava entre os homens. Estava entre os israelitas para quem ele estava pregando. Ele disse, o reino de Deus está entre vós. Ele esteve
colocou ali em Lucas 17, 21. Vamos lá. Lucas 17, 21. O evangelista Lucas, o médico Lucas, o doutor Lucas, como dizia o saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, ele disse o seguinte, né? Transcreveu as palavras de Jesus. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Foi a mensagem que Jesus pregou para os judeus. Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus foi o tema da pregação de Jesus. E muitos dizem que hoje negligenciamos o assunto do reino de Deus, quando foi isso que Jesus pregou. Mas nós temos que ter cuidado com isso, porque, na verdade, Jesus veio pregar o evangelho do reino de Deus. Porque ele veio como o filho de Davi, como o Messias prometido, e ele veio pregar aos judeus que havia se cumprido o tempo apontado lá no Jardim do Éden, de que viria a semente da mulher, o tempo apontado para Abraão, dizendo que da sua semente seriam benditas todas as famílias da terra. O tempo apontado a Davi, dizendo que da sua descendência viria um rei que reinaria para sempre sobre o trono de Davi. O tempo se cumpria. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, disse que o reino de Deus tinha chegado. O filho de Abraão, o filho de Davi, havia chegado para reinar, mas eles não creram em Jesus. E então ele foi rejeitado por Israel. E abriu-se a oportunidade aos gentios para que eles se salvassem. Israel rejeitou o Messias e ele não pôde reinar sobre eles. O rei é uma autoridade legítima, como vamos ver daqui a pouquinho. E para que o rei reine legitimamente, é preciso que haja o consentimento dos súditos. Se alguém governa sem o consentimento da população, ele é um tirano, ele é um usurpador. Mas se há o consentimento da nação, então ele é um rei. Davi, ele reinou com o consentimento do povo. Veja que Deus o havia ungido quando ele ainda era adolescente na casa de seu pai. Mas ele só começa a reinar sobre Israel quando os anciãos, representando as tribos, vêm até ele para que ele reinasse. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei, sobre nós eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei
sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Então, os irmãos, vejam que um rei ele só se estabelece quando há o consentimento da nação. Quando a nação consente que ele reine. E aí, então, Davi começou a reinar. Jesus não reinou sobre Israel, porque Israel não o recebeu, não o aceitou. Por isso, o reino de Jesus sobre Israel não começa e não começou quando Jesus chegou, ou depois do ministério de Jesus. Pelo contrário, Jesus, embora na cruz fosse declarado rei, Jesus Nazareno, rei dos judeus, ele foi rejeitado enquanto rei. Ele foi rejeitado enquanto rei. Mas um dia chegará, 7 anos após o arrebatamento da igreja, quando Jesus vier com os seus santos, com a igreja ele vier, quando Israel estiver cercado pelos exércitos do anticristo, eles clamarão a Deus e Jesus aparecerá. E eles reconhecerão Jesus como rei. E aí, então, Jesus reinará sobre Israel. É o que nos mostra o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele nos diz isto lá em Zacarias, capítulo 14, diz assim: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E o versículo 9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Por quê? Porque eles reconhecerão a Jesus como o seu rei. Porque ainda em Zacarias, capítulo 12, no versículo 10, diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, como quem pranteia por um unigênito, e chamarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles irão se arrepender e irão reconhecer a Jesus. Aí, então, ele começará a reinar, assim como Davi reinou. Assim como Davi reinou. Então, nós vemos que Jesus pregou o evangelho do reino, mas ele foi rejeitado pelos judeus. A partir de então, foi pregado o evangelho da graça de Deus, ou o evangelho da salvação. É o que vemos Paulo falando lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Foi esse evangelho que Jesus mandou a igreja pregar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não eram judeus. Jesus pregou aos judeus, mas agora é para pregar para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É o evangelho da graça de Deus.
É o evangelho da salvação, de que diz Paulo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus pregou o evangelho do reino. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele mesmo disse que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio pregar o reino, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus, capítulo 10, quando Jesus manda os discípulos pregarem naquele estágio que ele estabeleceu durante seu ministério, ele diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, Mateus 10:5, não ireis pelo caminho das gentes, quer dizer, vocês não vão pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, também não, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E o mesmo Jesus, naquele encontro com aquela mulher cananeia, ele diz lá em Mateus 15:24, e ele, quer dizer, Jesus, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este é o evangelho do reino. Era o evangelho voltado para Israel, para que Israel recebesse o Messias. Mas, lamentavelmente, isto não aconteceu. Porque o próprio Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 10, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E ele ainda diz, lá no capítulo 11 de Romanos, versículo 7, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe-se os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então Israel rejeitou e se abriu a oportunidade aos gentios. Agora a igreja prega o evangelho da graça de Deus, pega o evangelho da salvação. Mas o fato de não pregarmos o reino de Deus não quer dizer que o reino de Deus chegou. Sim, o reino de Deus chegou porque Jesus veio ao mundo. E quando Jesus veio ao mundo, o reino de Deus se estabeleceu. Israel não aceitou Jesus como rei. O reino de Israel não se estabeleceu, mas se estabeleceu o reino de Deus. E o que é? Como é que o reino de Deus
se estabeleceu? Ele se estabeleceu porque Jesus chegou, o rei chegou, e o reino começa com o rei. Jesus chegou como o rei que é. E ele, então, mesmo o reino de Deus não tendo sido aceito por Israel, ele foi aceito pelos gentios. E o reino se estabeleceu de forma espiritual. Ele irá se estabelecer de forma material, política, social, econômica, ecológica, quando Jesus vier reinar 1000 anos sobre a terra. Mas ele já está aqui como um reino espiritual, que não é deste mundo. Foi o que Jesus explicou para Pôncio Pilatos, quando estava sendo interrogado por ele. João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus nasceu para ser rei e os propósitos de Deus nunca se frustram. Lembramos lá de Jó 42:2, na Nova Almeida Atualizada, que também é uma versão oficial das Assembleias de Deus. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus é frustrado. Jesus nasceu para ser rei e se estabeleceu como rei. Não como o rei de Israel ainda, mas como o rei do reino de Deus. Este reino de Deus que não é deste mundo e que fazem parte dele os seus servos. Ele é o Senhor, ele é o rei e nós somos seus servos, seus súditos. E damos testemunho da verdade. Porque ele diz que ele veio dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. E nós já vimos na lição passada que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O reino de Deus, ele dá testemunho da verdade. Ele é testemunha da verdade. E é bem por isso que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda na terra, falando a respeito do quê? Do reino de Deus. Atos 1 e 3. As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Era o reino de Deus que não é mais deste mundo, mas que está no mundo. É por isso que a nossa lição é o mundo de Deus no mundo dos homens. É o reino de Deus que está entre nós. O reino de Deus que está entre nós. É um reino que não é deste mundo, mas que dá testemunho da verdade. Mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Este reino de Deus, ele não é, em primeiro lugar,
um governo real estabelecido no céu. Não confundamos o reino de Deus com o senhorio divino. Deus é o Senhor, ele é o criador de todas as coisas, por isso ele é o dono de todas as coisas. Todas as coisas são de Deus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus também, quando foi fazer a proposta a Israel, para que Israel fosse o seu povo, ele deixou bem claro que tudo é dele. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, o reino de Deus não é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Não é o senhorio de Deus. Não é a soberania divina. Por quê? Porque Jesus pregou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ora, se o reino de Deus está próximo, quer dizer, está chegando, então não é o senhorio de Deus, porque o senhorio de Deus sempre existiu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou tudo, já havia o senhorio divino. O próprio Deus disse lá para Moisés: toda a terra é minha. Aliás, para o povo de Israel, toda a terra é minha. Aqui o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo sempre foi de Deus. Então o reino de Deus não se confunde com a soberania divina, porque o reino de Deus chegou com Jesus. O próprio Jesus diz isso. Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. O reino de Deus chega depois de João, ou seja, chega com Jesus. Chega com Jesus o reino de Deus, porque chegou o rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. É aí que se instala o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é o senhorio divino sobre o universo, sobre todas as coisas. Também o reino de Deus não é uma condição mental que exista entre os filhos de Deus. Não é a mente de Cristo. Há muitas pessoas que dizem: não, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquela condição mental que o salvo adquire por ter entrado em comunhão com Deus. Então, é aquela mente de Cristo, de que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, aliás, é 2 aos Coríntios, não, 1 aos Coríntios mesmo, capítulo 3, capítulo 2, quando diz assim, Paulo diz assim, 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, seria uma condição mental, um estado espiritual. Há alguns que tomam aquela passagem de Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, essa
esse lugar espiritual onde estariam os servos de Jesus, seria o reino de Deus. Por isso que o reino de Deus não é deste mundo, é uma condição mental, é um estado espiritual. Mas não é isto que a palavra de Deus nos mostra. Veja que Jesus, quando fala do reino de Deus, ele fala que este reino de Deus, ele não é um estado mental. Veja lá em Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. A expulsão de demônios que Jesus faz era uma prova de que o reino de Deus havia chegado até os judeus. Aqui ele está pregando aos judeus, mas depois o reino de Deus se estende a todos, a todas as nações. Então, o poder de Deus, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vós sois a luz do mundo. Vocês, Paulo diz, serão filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, na qual resplandeceis como astros no mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal salga aquilo que está à sua volta. A luz ilumina aquilo que está à sua volta. Não se trata de uma condição mental, não se trata de um estado espiritual individual, ou mesmo coletivo, restrito ao povo de Deus. Não, senhores, o reino de Deus, ele se espraia, ele influencia, ele repercute entre os homens. E é interessante que Jesus disse que o reino de Deus é chegado aos judeus que rejeitariam o Messias. Eles rejeitariam o Messias, mas o reino de Deus tinha chegado a eles. E, como eu li aqui em Lucas 16, os homens se esforçam para entrar nele. E Jesus diz que quem nasce de novo vê o reino de Deus. E quem nasce da água e do Espírito entra no reino de Deus. Então é possível entrar no reino de Deus, não é simplesmente uma condição mental. E é o nascimento, o novo nascimento, que é a salvação, que é individual, que permite que você veja o reino de Deus. Então, uma coisa é a salvação, outra coisa é o reino de Deus. Quem é salvo vê o reino de Deus. E quem nasce da água e do Espírito, quem se lava pela palavra, quem se santifica pela palavra, quem busca o poder de Deus, quem ouve a voz do Espírito, ele entra no reino de Deus. Então, o reino de Deus não se confunde com o estado espiritual da salvação. É algo mais amplo do que a mera salvação. O reino de Deus também não é a igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus. É como um banco. Você diz, eu vou ao banco, mas a agência que você vai não é o banco. É algo além daquela agência. A agência é uma parte do banco. A igreja é uma parte do reino de Deus. É a agência do reino de Deus aqui na terra. Mas o reino de Deus é mais amplo.
do que a igreja. E como é que nós sabemos que o reino de Deus é mais amplo do que a igreja? Porque o próprio Jesus nos mostra que o reino de Deus é mais amplo do que a igreja. Vamos ler lá, Lucas, capítulo 13, versículo 28. Lucas 13 e 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Jesus está falando nesta passagem com os judeus. E responde a uma pergunta se eram poucos os que iriam se salvar. E ele diz que no reino de Deus estariam os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, estariam os profetas, mas não estariam os judeus que estavam rejeitando ali. Aquela geração que o rejeitou. Então, no reino de Deus, você, além da igreja, terá os patriarcas, os profetas, todos os justos de antes da graça, e que não pertencem à igreja. Isaac, Jacó, José, Davi, eles não pertenceram à igreja, porque a igreja foi edificada por Jesus. Edificarei a minha igreja. A igreja, ela é revelada em Cesareia de Filipe por Jesus, é concebida no Calvário e nasce no dia de Pentecostes. A igreja é menor do que o reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo. E mais, além dos profetas, além dos patriarcas e todos os justos de antes do tempo da igreja, de antes do tempo da graça, nós temos também os anjos fiéis. Os anjos fiéis também pertencem ao reino de Deus. E por que os anjos fiéis também pertencem ao reino de Deus? Porque o que é o reino de Deus? E aí nós vamos na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 21, que fala sobre a cura divina, lá na página 181. No capítulo 21, no item 2, na página 181, a nossa declaração de fé diz: a expressão reino de Deus deve ser entendida como sendo o domínio de Deus. E dá como versículo Lucas 17, 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O que é o reino de Deus? É o domínio de Deus, não a sua soberania divina, não, mas é o grupo daquelas pessoas que consentem em ser governadas por Deus, que entregam as suas vidas a Deus, que se renunciam a si mesmo. Por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O reino de Deus é este domínio consentido de Deus sobre os seus súditos, assim como os anciãos de Israel se submeteram voluntariamente a Davi, e Davi passou a reinar sobre eles.
e passou a ser rei sobre Israel, nós aceitamos o senhorio de Cristo. Nós nos submetemos voluntariamente a Ele. E Ele passa a reinar sobre nós. E todos aqueles que aceitam se submeter a Cristo, que consentem que Ele os governe, eles passam a ser e a pertencer ao reino de Deus. A igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra, porque Jesus chegou, a edificou, e por isso a igreja é o corpo de Cristo, porque a cabeça é Jesus. Jesus é quem governa, e nós nos submetemos a Ele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E não é apenas um estado mental ou espiritual de salvação. Porque nossa declaração de fé continua dizendo: a vinda do reino de Deus proveu tanto bem-estar espiritual como o físico. E logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. Marcos 5:29. Ao curar os enfermos e ressuscitar os mortos, Jesus demonstrava que o reino de Deus havia chegado e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas 9:2. E falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Lucas 9:11. Então, a nossa declaração de fé, ela é muito feliz quando mostra que o reino de Deus é este domínio consentido de Cristo sobre cada um de nós. E nós, então, passamos a ser os seus servos e passamos a dar testemunho da verdade. É bem por isso que o reino de Deus, ele tem duas realidades. A realidade presente e a realidade futura. É aquilo que o grande teólogo John Stott, e eu até coloco no nosso esboço um link de um escrito dele, onde ele diz que é o desde já e o ainda não. O reino de Deus é chegado a vós, disse Jesus. Então o reino de Deus é desde já. Ele é perceptível aos homens. Os homens veem o reino de Deus. É este farol da capa da nossa revista. O reino de Deus já é visto pelas pessoas. É verdade que elas verão se nascerem de novo, mas elas sentem o reino de Deus. Sentem. Mesmo que elas não vejam, elas tateiam o reino de Deus. Paulo diz isso lá em Atos, capítulo 17, quando ele está falando com os filósofos gregos no Areópago. Ele diz assim, capítulo 17 de Atos, versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Eu preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Eu volto mais uma vez aqui a mostrar aquela figura do livro O Peregrino de John Bunyan. Cristão, percebeu que estava na cidade de destruição e viu, longínquamente, ele viu uma luz. E esta luz era a da cidade celestial. Ele se converte, ele crê na mensagem que o evangelista lhe faz. Então ele passa a ver o reino de Deus.
porque ele nasceu de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é por isso que Jesus diz: necessário vos é nascer de novo, lá no versículo 7. Mas o reino de Deus, ele faz com que as pessoas tateiem, porque a igreja, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, sendo coluna e firmeza da verdade, ela mostra aos homens que ele está no reino de Deus. Aqui o reino de Deus já chegou. Eles podem não ver, eles podem não entrar, mas eles sentem. Eles sentem o reino de Deus. Percebem o reino de Deus. Porque não é um mero estado mental. Porque nós temos o bem-estar espiritual, mas também nós temos o bem-estar físico, em termos de saúde, mas também damos o bem-estar social. Sim, onde os servos do reino de Deus passaram a governar e a ditar as regras da sociedade, a vida na Terra melhorou. É o que nós chamamos da civilização cristã, a chamada cristandade. A dignidade da pessoa humana melhorou, foi respeitada. Veja como era a Europa antes do Evangelho, como ficou a Europa depois do Evangelho. Veja como era o continente americano antes da pregação cristã, mesmo a católica romana. E veja como ficou depois. Por quê? Porque os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, quando eles são postos em prática nas leis humanas, quando eles são postos em prática nos costumes e nos hábitos das pessoas, a sociedade se modifica, porque Jesus disse que o reino de Deus é como fermento que leveda toda a massa. O reino de Deus é como a pérola de grande valor que faz com que as pessoas se desfaçam de tudo para tê-la, o tesouro escondido. O reino de Deus é como o grão de mostarda, que, sendo a menor das sementes, gera a maior das hortaliças. O reino de Deus, ele se expande, dando os bons efeitos, porque a Bíblia diz que nós fomos preparados para as boas obras. E Jesus andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E os servos de Jesus continuam fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, ainda que as pessoas não se salvem, elas recebem os benefícios do Evangelho, porque o reino de Deus está entre nós. Então, o reino de Deus, ele permite a melhoria das condições terrenas. O reino de Deus permite a melhoria das condições sociais, econômicas e políticas. E é por isso que vivemos hoje uma decadência terrível no Ocidente. Por quê? Porque os homens batem no peito para dizer: nós estamos num mundo pós-cristão. Nossa civilização é pós-cristã. O que quer dizer isso? Nós abandonamos os valores cristãos, os princípios cristãos. Não somos mais regidos pelos valores judaico-cristãos. Ou seja, eles abandonaram
os princípios e os valores do reino de Deus. Os princípios e os valores estabelecidos por Jesus e que tinham sido adotados pela civilização. E é por isso que nós estamos em profunda decadência. E é por isso que a situação do mundo está piorando cada vez mais. Por quê? Porque o reino de Deus não é uma mera condição mental. É o domínio consentido de Deus na vida de alguém, ou na vida de um grupo social, ou na vida da sociedade. E que traz sempre bons resultados. Porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, como diz Tiago. Então, o reino de Deus é desde já. Ele já está entre nós. E ele já promove mudanças na terra, mudanças na sociedade. Mas é também, ao mesmo tempo, ainda não. Por quê? Porque Jesus ainda não governa. Jesus ainda não está reinando sobre Israel, não está reinando sobre o mundo. A justiça e a paz, o equilíbrio ecológico, a restauração da natureza, a bênção para a natureza que foi amaldiçoada por causa do pecado, a longevidade humana, o fim das guerras, a prosperidade, tudo isso que os homens almejam somente virá quando Jesus estabelecer o seu reino sobre Israel e sobre o mundo, o que acontecerá no milênio. Então, o reino de Deus tem uma realidade futura. Essa realidade futura ainda não aconteceu. É por isso que Jesus diz: eu não beberei mais do fruto dessa vide, a não ser no reino de Deus. Quando Isaac, Jacó e Abraão, Isaac e Jacó e os profetas estiverem no reino de Deus, sentados à mesa com vocês. Essa é a realidade futura do reino de Deus. Aí será o reino neste mundo. Aí será o reino estabelecido em termos econômicos, sociais e políticos. É o milênio. Então, o reino de Deus ele tem uma realidade presente, é o desde já. É este bem-estar espiritual e físico que desfrutam todos aqueles que se submetem voluntariamente e que consentem com os valores do reino de Deus, os valores das Escrituras, os chamados valores judaico-cristãos, os valores bíblicos. Mas ainda não, porque Jesus ainda não reina sobre Israel e Jesus ainda não reina sobre este mundo. Nós ainda estamos naquele período da estátua do sonho de Nabucodonosor. O poder gentílico rebelde contra Deus. Mas então o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 10. Aliás, capítulo 14, versículo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aqui nós já vemos como estão errados aqueles teólogos, entre aspas, que defendem a supremacia da mensagem do reino de Deus, que está esquecida pela igreja. E pregam um reino de Deus político, social e econômico. Essa turma da teologia da libertação,
essa turma da teologia da missão integral, essa turma da teologia da prosperidade. Essas pessoas pregam um evangelho voltado para as coisas terrenas. Jesus quer que se faça a revolução, que se termine a injustiça social. Jesus é um revolucionário. Jesus quer o fim da opressão política social, quer a igualdade de todos os homens. Isso é um evangelho falso. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. A proposta de Jesus não é o estabelecimento pelos homens de um governo justo, de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, do fim das classes sociais, da distribuição igual de bens. Não. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus vai estabelecer a justiça, a paz, a harmonia entre o homem e a natureza, mas é ele quem vai estabelecer, porque ele é Deus que se fez homem. Ele é quem vai estabelecer. Ele virá do céu para reinar sobre Israel e sobre o mundo, porque os homens não podem fazer isso. Os homens são pecadores, são falhos, são imperfeitos. E o problema de tudo isso é o pecado. E o problema de tudo isso é o mundo, que é esse sistema dominado pelo maligno que controla as elites governantes do mundo. Até porque a civilização cristã foi demolida e os soberanos que reinavam ou governavam de acordo com os princípios bíblicos foram paulatinamente sendo removidos e retirados, e hoje já praticamente não há nenhum governante que compartilhe dos valores bíblicos. Hoje nós temos, como dizia o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, 3 projetos de poder no mundo, todos eles anticristãos. É o projeto islâmico, o projeto comunista russo-chinês e o projeto globalista ocidental. Todos eles se voltam contra o cristianismo, contra os valores do reino de Deus. Todos eles são impulsionados pelo espírito do anticristo, pelo mistério da injustiça. Porque o mundo não é um reino. E aqui vem a grande diferença entre o reino de Deus e o mundo. A Bíblia fala o reino de Deus. Por quê? Porque o reino tem um rei. E o rei é aquele que, com consentimento voluntário dos súditos, tem autoridade legítima. No mundo, nós temos um príncipe. Jesus diz: o príncipe deste mundo. Ele governa porque ele é o principal, mas ele é um rebelde, ele não tem legitimidade. O diabo, ele liderou a rebelião no céu, foi expulso de lá. Seguiram-no a terça parte dos anjos. Terça parte dos anjos. Veja que os anjos fiéis pertencem ao reino de Deus, porque consentiram voluntariamente com o domínio de Deus. Mas os anjos rebeldes, os demônios, eles são rebeldes, condenados. No mundo existe um príncipe que já está julgado, já foi condenado. É um condenado que governa. Não confundam com um país por aí. Mas eu estou falando do mundo. Esse sistema dominado no maligno. É um condenado que governa. E ele governa sem consentimento das pessoas. Primeiro porque ele enganou os anjos que lhe seguiram. Então foi uma trapaça que ele fez. Eles consentiram com ele enganados. Então o consentimento não tem valor.
E o homem também foi enganado pelo diabo. E ele agora tem a natureza pecaminosa, e ele é escravo do pecado. Jesus diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então o diabo, ele governa pela força, pela opressão. Ele é um tirano. O tirano é justamente, os filósofos gregos deram esse nome, o tirano é aquele que governa pela força e não pela legitimidade. É como os chefes das organizações criminosas. É como os criminosos que dominam aí as favelas e algumas regiões. Eles dominam pela força, não porque as pessoas consintam. Elas são coagidas, elas são obrigadas a obedecer àquelas autoridades que são ilegítimas, nem são autoridades. Eles dominam pelo medo e pela força. É assim que o diabo domina. Ele escraviza as pessoas. É por isso que Jesus diz que quem sai do mundo, ele é liberto. Ele é liberto. Jesus liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No mundo, nós não temos autoridade legítima. Não existe um rei. Veja que ninguém, na Bíblia, nunca o diabo é chamado de rei. Ele é chamado de príncipe deste mundo, de Deus deste século, porque ele não é legítimo. O reino de Deus, sim. Nós temos um rei legítimo, que é o rei Jesus. Mas o diabo é um tirano. E o reino de Deus não é comida nem bebida. No mundo, o diabo cega o entendimento dos incrédulos e eles só ficam procurando comer, beber, vestir. Eles só pensam nas coisas desta vida. O mundo só existe para eles as coisas materiais, passageiras. Eles têm o seu coração nas coisas da terra. Mas o reino de Deus não é deste mundo. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós iremos morar para sempre com o Senhor, nos céus, na Nova Jerusalém. O reino de Deus, ele tem uma outra visão. E o que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É justiça por quê? Porque agora nós somos justificados pela fé. Agora nós praticamos boas obras. Agora nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Agora nós podemos falar não para o pecado. Agora nós estamos separados do pecado, libertos do pecado. Por isso que o reino de Deus é justiça. Mas o reino de Deus também é paz, porque eu estou em comunhão com Deus. Paz é estar completado, integrado a Deus. Eu agora ouço a voz de Deus. Eu agora desfruto da glória de Deus. Eu agora estou em comunhão com Deus, sou amigo de Deus, agrado a Deus, tenho paz. Sob o domínio de Deus, eu tenho descanso na minha alma. Foi o que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O reino de Deus, eu tenho paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E temos a paz de Deus. Podemos levar paz, levar alento, levar esperança às pessoas que estão sem paz, sem esperança, porque no mundo, como diz um hino da harpa, o mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz,
sem salvação. O mundo é o que nós vemos hoje, cheio de violência, cheio de iniquidade, cheio de corrupção, as pessoas no desespero, sem esperança, se suicidando, se drogando, se prostituindo, buscando nos prazeres preencher o vazio que existe dentro delas, porque o mundo não tem luz, não tem paz, não tem salvação, mas o reino de Deus é paz. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, disse Jesus. Porque a paz do reino de Deus é a paz verdadeira, não é a falta de problemas, falta de conflitos. Não, é uma paz que continua mesmo com as aflições deste mundo. E, por fim, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É a alegria da salvação. Aquilo que Davi perdeu quando ele pecou. Quando ele caiu em si e ele confessou o seu pecado, ele clamou a Deus. No Salmo 51, no versículo... Salmo 51, no versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A alegria da salvação. No reino de Deus nós temos a alegria no Espírito Santo. A alegria não é nas coisas, nos momentos alegres do mundo. O mundo, ele busca alegria nas coisas terrenas, nas festas, nos prazeres, na bebida, no vinho. O vinho é o símbolo da alegria terrena na Bíblia. É por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, porque a alegria do mundo traz contenda. Veja essas festas que tem por aí, sempre terminam em briga. As pessoas se embebedam e tal. Carnaval é um exemplo disso. Mas enchei-vos do Espírito, diz o apóstolo. O Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a alegria da salvação, o gozo que é fruto do Espírito. Esta alegria que mesmo em meio às maiores tribulações, não diminui. Quantas vezes eu e você já fomos visitar uma pessoa enferma que está moribunda à beira da morte, e ao invés de nós a consolarmos, é ela que nos consola. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito. E ela tem a alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a grande diferença entre o reino de Deus e o mundo. Você faz parte do reino de Deus? Você tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Você é servo de Jesus, portanto faz o que ele manda e dá testemunho da verdade? Você promove o bem-estar espiritual, social, econômico e político daquelas pessoas que estão à sua volta? Ou você é do mundo, que está preocupado unicamente com as coisas terrenas, com as coisas materiais, e que tem procurado alegria nestas coisas deste mundo, e que ainda não tem liberdade para não pecar, continua satisfazendo os desejos do diabo, o príncipe deste mundo. Estamos terminando o trimestre. Você tem sabido viver neste mundo?
pertencendo ao reino de Deus? Ou tem dito pertencer ao reino de Deus, sendo um escravo do mundo? Amém.